tem uma unanimidade, que é saber que Toledo precisa avançar muito em muitos temas. A construção desse nosso projeto é baseado na inovação. É a minha primeira vez na política em Toledo. Sou arquiteto, urbanista, tenho participado muito de entidades focadas no desenvolvimento local, desenvolvimento do setor produtivo, e estou junto com a experiência do Lúcio Demarque, que traz uma experiência grande na administração pública, e também é importante que a gente diga que esse nosso projeto ele tem um rumo e tem princípios, que são os princípios de direito. Ok, deixa eu só então aproveitar, já está com o nosso cronômetro na tela e eu vou começar, Mário, falando sobre saúde. Certo. Então, saúde pública, a gente pensando em alta complexidade, como podemos ampliar o atendimento e qual o foco quando o assunto é saúde básica a partir de agora 10 minutos. Então, tem as responsabilidades municipais na saúde básica, né? Mas nós precisamos pensar Toledo de uma maneira mais ampla, pensar grande em termos de soluções para a nossa saúde. A saúde é sempre algo que deve ser monitorada e constantemente no nosso dia a dia. É algo que sempre precisa estar havendo investimentos na saúde. Toledo não foge disso. Nós estamos crescendo muito em termos populacionais e precisamos cada vez investir mais numa saúde que seja humanizada, uma saúde humanizadora e que seja resolutiva. É preciso que a gente tenha uma saúde que resolva os problemas da nossa população. É extremamente importante que a gente melhore. É inadmissível, por exemplo, a gente esperar um ano para que se faça uma tomografia. Isso acontece. Nós precisamos melhorar, né? Diminuir as nossas filas nas madrugadas, nós precisamos diminuir as nossas marcas nas UPAs, nós precisamos melhorar em muito a diminuição do tempo para cirurgias eletivas, por exemplo, que chega a questões mais complexas. Agora, para isso é preciso um choque de gestão. É preciso que a gente insira, principalmente o nosso servidor público, que é extremamente qualificado, no processo para que a gente consiga estabelecer e criar soluções para que melhore os processos operacionais, né? E através da valorização e do respeito ao servidor público, a gente acredita piamente que isso é possível. É possível também a gente pensar numa saúde preventiva de uma maneira mais ampla. E a saúde preventiva, entende-se, uma saúde que vai muito além das importantes campanhas de conscientização, né? Da questão da prevenção, de questões de procurar a saúde, os médicos a partir dos primeiros sintomas, mas ela passa muito pela qualidade dos espaços urbanos. Agora, precisamos avançar muito na questão da complexidade, por exemplo, quando a gente hoje, a maior causa de morte de doenças hoje em Toledo são doenças do aparelho cardiovascular, e nós não temos hoje um atendimento de urgência e emergência nessa área em Toledo. E nós precisamos nos movimentar para que situações como essa sejam resolvidas, por exemplo. Mobilidade urbana, transporte público, uma frota que cresce dia após dia, como cuidar das nossas ruas, ter mais fluidez no trânsito, melhorar também o transporte público e dar condição, ainda falando de trânsito, para ciclistas, pedestres e também motoristas. Então, a mobilidade urbana, ela passa muito pelo planejamento urbano. Ela passa muito pela forma como a cidade é ocupada, né? A gente precisa ter um planejamento com soluções mais modernas e mais constantes. Nós precisamos criar uma forma de planejamento que monitore as tendências de crescimento da cidade, que monitore como a cidade está se ocupando, a vida da cidade. Agora, é preciso compreender que nós estamos numa cidade hoje, de certa forma, desintegrada. Toledo precisa se integrar muito entre os seus mais diversos bairros, o centro da cidade. Nós precisamos ter um planejamento viário atualizado, digo até mais profissional. Nós precisamos pensar em distribuir equipamentos públicos, equipamentos urbanos públicos, da área de saúde, da área de esporte, da área de educação, de uma forma mais harmônica pela cidade. Isso favorece a vitalidade urbana nos mais diversos bairros. Isso favorece de que as pessoas se locomovam menos pelas cidades, porque elas estão mais próximas do seu trabalho, por exemplo, de outras atividades, né? Nós precisamos fazer com que a cidade crie
em torno da cidade, soluções de contornos viários, obras estruturantes. Nós temos muitas vias que têm obstáculos, que têm gargalos, que não levam à fluidez do trânsito. Nós precisamos realmente pensar em integrar Toledo de uma forma mais plena. Agora, existem soluções técnicas e existem conceitos como, por exemplo, da mobilidade verde, onde a gente precisa melhorar muitas condições dos nossos passeios, das nossas calçadas públicas. Nós precisamos criar mais ciclovias em Toledo. Nós precisamos, inclusive, criar ciclovias e integrar ciclovias existentes. Nós precisamos tornar o transporte público mais atrativo. Nós precisamos pensar desde a questão da tarifa até questões de ônibus com melhor conforto, mas nós temos que repensar as rotas urbanas. Nós temos que aproximar, inclusive, uma quantidade maior de veículos em horários mais específicos. Nós precisamos repensar também a questão estratégica da distribuição dos nossos pontos de ônibus. Precisamos melhorar as condições desses pontos de ônibus. Inclusive, podemos pensar esses pontos de uma forma que sejam usados até como elementos de comunicação social. Quer dizer, a gente precisa pensar Toledo de uma forma mais integrada. Saúde, a gente falava dos espaços urbanos, da qualidade dos espaços urbanos. A gente está falando da mobilidade urbana. As condições de estresse e fadiga provocadas pelos transportes públicos, por exemplo, levam a solução ou favorecem o surgimento de algumas doenças. Quer dizer, não dá para se pensar uma cidade como Toledo de formas pontuais. A gente precisa pensar Toledo de uma maneira mais ampla e de uma forma mais integrada. Sobre educação, como o senhor avalia a educação de Toledo nesse momento? E tem algum projeto específico para poder melhorar? Eu tenho dito de uma forma muito clara que a educação para mim é transformadora. E a educação também a gente precisa pensá-la em vários contextos. Um deles é o mesmo que a gente se baseou antes, que eu falava antes sobre a saúde, que Toledo tem crescido muito. Tem crescido muito e pouco tem se investido em infraestrutura física. Nós precisamos fazer mais escolas, nós precisamos ampliar escolas, nós precisamos fazer mais CMEIs. Nós precisamos que esses CMEIs, inclusive, atendam integralmente, de forma a permitir a empregabilidade de muitas das nossas famílias. Agora, nós estamos numa época de transformações tecnológicas que levam a várias mudanças, da forma como a gente produz, da forma como a gente interage, que leva a interagir socialmente, da forma como a gente vive de uma maneira total. E é preciso a gente pensar no desenvolvimento do cidadão de Toledo em todas as fases de sua vida. Mas nós precisamos ter lá, na nossa educação, no nosso ensino, novas abordagens, como a metodologia ativa, por exemplo, a utilização de recursos tecnológicos, mas potencializando a utilização desses recursos tecnológicos, de forma que a gente pode chegar até a personalização do ensino, conforme as características de cada aluno, de forma como a gente possa pensar que o professor também possa ter um cuidado maior, uma atenção maior à forma como o aluno está aprendendo. Nós temos também que pensar na inserção no nosso servidor público de qualidade, que é o nosso professor, inseri-lo mais no debate, nos nossos conteúdos. Nós precisamos reforçar conteúdos básicos de português, matemática, literatura, mas precisamos que o nosso professor também seja formado e seja integrado a esses nossos processos de transformação e renovação que acontecem na cidade. Eles precisam ser valorizados, precisamos ter cuidado com o nosso professor, inclusive com a sua saúde mental, e precisamos menos burocracia. Nós precisamos deixá-lo mais focado no ensino e menos em questões burocráticas. Agora, nós precisamos realmente motivar o nosso aluno a aprender, nós precisamos motivar o nosso aluno, o nosso professor a ensinar, e tem algo que é imprescindível nos dias de hoje, Wagner. É a gente formalizar ou formatar ou estimular a todo o nosso cidadão à disposição de novos aprendizados. Último minuto agora. Candidato, por que o eleitor de Toledo pode confiar no seu trabalho para os próximos 4 anos? Porque realmente nós estamos num projeto de renovação.
porque realmente nós somos apaixonados por Toledo e queremos uma cidade cada vez melhor. Nós queremos o desenvolvimento de Toledo, esse tão falado desenvolvimento econômico de Toledo, espalhado por toda a cidade, por todos os lugares, atingindo todo o cidadão, em todas as ruas, em todos os bairros, em todos os distritos. Nós precisamos realmente pensar Toledo de uma forma mais ousada. Nós precisamos pensar Toledo de uma forma mais sustentável. Nós precisamos pensar Toledo do tamanho que ela tem, pensando realmente em consolidar o seu desenvolvimento, pensar em tornar o seu desenvolvimento tão bom para as pessoas que estão aqui hoje, mas também garantindo o desenvolvimento para aquelas pessoas que vêm amanhã, que são os nossos filhos, que são as nossas famílias. Nós precisamos inserir Toledo numa cidade, realmente transformá-la numa cidade inteligente. E eu te digo, cidade inteligente é uma cidade que não segrega. Mário Costenaro, então, do Republicanos.